Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós daremos início ao esclarecimento de dúvidas de algumas questões solicitadas por alunos, ok? E para quem não me conhece, eu sou a professora Rejane Gross e na aula de hoje eu irei esclarecer dúvidas de uma questão envolvendo cilindros, beleza? Bom, vamos para a nossa questão. A questão diz que o líquido contido em uma lata cilíndrica deve ser distribuído em potes, também cilíndricos, cujas alturas destes potes são 1/4 da altura da lata e cujos diâmetros das bases destes potes é 1/3 do diâmetro da base da lata. Bom, em primeiro lugar, eu preciso saber o que é diâmetro. O diâmetro dentro da circunferência nada mais é do que o dobro do raio. Então, quando eu falo de diâmetro, eu estou falando de uma linha que eu traço de uma extremidade até a outra de uma circunferência, como se eu dividisse ela no meio. E está solicitando o número de potes que eu preciso para colocar este líquido que eu tenho na minha lata dentro destes potes. Então, a figura grande é a minha lata e a figura pequena é o meu potinho. Fazendo de continha que na minha lata eu tenho tinta que eu comprei, porém eu comprei tinta branca. E como eu quero fazer um desenho na minha parede colorido, eu vou distribuir esta tinta branca da minha lata dentro de potinhos, de tal forma que cada potinho eu vou fazer de uma cor para ficar bem colorida a minha pintura. Quantos potinhos eu vou precisar? O meu ponto de partida é esta proporção. Então, toda vez que uma questão envolve proporção, eu posso atribuir valores fictícios a essas informações ou a essas figuras que eu tenho. Porque eu estou falando de proporção. Eu estou dizendo, por exemplo, que a altura da minha lata ela é 4 vezes maior do que a do meu pote, assim como a minha base. Então, eu posso partir deste princípio de determinar valores fictícios, desde que eu esteja falando apenas de proporção, que eu não tenha no enunciado nenhuma medida fixa. Por exemplo, a minha lata mede tanto. Não, eu estou falando apenas de proporção. Para iniciar a questão, eu poderia resolver ela da forma tradicional, que seria aplicando fórmulas e tudo mais. Pensando da seguinte maneira, quando eu quero saber, por exemplo, da tinta que eu tenho dentro desse pote, eu estou falando de volume. Então, para calcular o volume da minha lata, é exatamente a mesma fórmula que eu vou utilizar para calcular o volume do meu pote. O que vai diferenciar as duas figuras aqui é que eu vou usar letras maiúscula e minúscula. Por exemplo, na minha lata, eu vou usar o R maiúsculo. E no meu pote, eu vou usar o R minúsculo. Da mesma forma, a altura. A altura da lata, o H maiúsculo, e do potinho, o H minúsculo. Como eu disse para vocês, a fórmula é exatamente a mesma, porque para calcular o volume da minha lata, eu vou calcular π vezes o raio ao quadrado vezes a minha altura. Da mesma forma, do meu potinho. O que vai diferenciar elas, as fórmulas, essas letras que eu identifiquei e o que eu vou mostrar agora. Eu sei que a altura do meu pote, ela equivale a 1/4 da minha altura da lata, que seja 1/4 do latão. O meu raio equivale a 1/3 do meu latão também. Então, eu tenho aqui uma igualdade, eu poderia dizer assim. Trabalhando esta parte aqui da altura, eu já tenho escrito que H é igual a 1/4 do meu Hzão. Ou seja, este 4, e eu quero saber o Hzão, porque eu vou calcular, por exemplo, o volume da lata, porque é a lata que eu vou distribuir nos potinhos. E trabalhando esta igualdade aqui, eu poderia dizer que o H é igual a 4Hzinho. Da mesma forma, aqui no meu raio, eu poderia dizer que o meu raio grandão, ou seja, da minha lata, é igual a 3R, porque está aqui, ó, dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, eu já tenho os dois valores, do R maiúsculo e do H maiúsculo.
E daí eu posso substituir aqui. O meu π eu vou repetir, o meu R, que aqui é maiúsculo, vale a 3R, vou elevar ao quadrado, e o meu H, que aqui é maiúsculo, ó, porque eu estou falando do latão, é 4H. Agora eu faço a operação aqui e eu vou chegar à conclusão que o meu volume da minha lata é igual a π vezes 9R ao quadrado vezes 4H. Agora aqui eu vou multiplicar os valores que eu tenho, 4 vezes 9, 36, e eu vou repetir as minhas letrinhas, que é o π, o R ao quadrado e o H. Portanto, eu já tenho o volume do meu latão e eu já tenho o volume do meu pote. Para saber quantos potes eu vou precisar, basta eu dividir o latão pela quantidade de potes. Então, eu vou pegar 36 πr ao quadrado vezes a altura, que é o meu volume, dividir pelo volume do meu pote. Aqui eu posso simplificar, porque isso aqui é tudo igual a isso daqui. O que sobrou aqui? 36. Logo, eu vou precisar de 36 potes para botar toda a minha tinta dentro dessa minha lata. Outra forma que eu posso utilizar é determinando valores para essas minhas alturas, porque eu estou falando de proporção. Eu poderia fazer de continha. Vamos desenhar aqui a lata e os potinhos. Aqui eu vou desenhar a minha lata com um raio, que eu não sei qual é, e aqui os meus potinhos. E um raio que eu também não sei qual é, mas eu sei que ele equivale a 1/3 do grandão. Quando eu for determinar estes valores fictícios, que eu vou fazer de continha, e lembrando, só quando eu falo de proporção eu posso fazer este de continha, eu vou cuidar, como a minha altura ela equivale a 1/4 da minha lata, eu preciso tomar cuidado para colocar na altura dessa minha lata um número divisível por 4. Eu não posso colocar, por exemplo, aqui 5, porque quando eu for fazer a proporção, aqui vai me dar um número decimal ou uma fração. Então, eu vou complicar o meu cálculo. Se a minha altura é 1/4, eu vou colocar aqui um número divisível por 4. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, 12. 12 é divisível por 4. Logo, a altura do meu potinho vai ser 3. Tá, mas da onde que saiu isso? Imagina aqui, ó, 12 vezes 1/4, porque o potinho equivale a 1/4. Aqui eu vou fazer a simplificação, sobra o quê? 3. Da mesma forma, minha base, eu vou utilizar valores também divisíveis por 3. Eu não vou colocar aqui 2, porque da mesma forma eu vou ter número decimal aqui. Então, aqui eu posso escolher um número divisível por 3. Vamos supor 6. Se o meu raio aqui, ó, mede 6, o meu raio daqui vai medir quanto? 2. Porque 6 dividido por 3, 2. E eu vou calcular o volume agora destes dois cilindros. Como eu sei que eu tenho que dividir o cilindro grande pelo cilindro pequenininho, eu vou botar no meu numerador o cilindro grande, o cilindro da lata. Então, ele vai ser π. O meu raio aqui de continha é 6 e minha altura é 12. Eu vou dividir pelo meu cilindro do pote, que é π vezes o meu raio, que é 2, ao quadrado vezes 3. Como vocês não têm calculadora no Enem e tudo mais, eu vou simplificar tudo que eu posso. Eu vou simplificar o π com o π e os volumes com os volumes. Sobrou apenas 36 vezes 4 sobre 2 ao quadrado, 4. Aqui eu posso simplificar, o que me restou aqui? 36. Logo, eu sei que eu preciso 36 potes. Tá, mas como assim? Sempre funciona da mesma forma? Eu garanto para vocês que qualquer valor que eu colocar aqui, obedecendo a proporção, sempre vai dar os 36 potes. Vamos determinar outros valores aqui que eu vou fazer com azul agora. Vamos fazer de continha que o meu raio do meu potinho é 1. Se o meu raio do potinho é 1, da minha lata o meu raio é quanto? Basta agora eu multiplicar por 3, porque eu estou determinando no potinho.
Quando eu for daqui para cá, eu divido, e quando eu for daqui para cá, eu multiplico. 1 vezes 3, 3. Vamos fazer de conta que a altura agora do meu pote é 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 4, que agora a minha altura vai ser 8. Então, o que está em azul é a outra figura que eu tenho. Eu teria aqui a lata e aqui o meu potinho. Aonde eu tenho na minha lata 8 e no meu raio da base 3. Aqui o meu raio é 1 e a minha altura é 2, ó. 3 dividido por 3, 1. 8 dividido por 4, 2. Então, quando eu venho para cá, eu divido. Quando eu venho para cá, eu multiplico. Vamos agora calcular este valor aqui da minha lata. Então, é π vezes o meu raio ao quadrado, vezes a minha altura, dividido pelo meu pote. Π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Simplifico tudo que eu posso. Aqui eu posso simplificar. 8 dividido por 2, 4. Aqui sobrou 9 vezes 4 sobre 1. 9 vezes 4, 36. Deu a mesma resposta. Eu poderia exemplificar vários valores aqui. Sempre eu vou encontrar o mesmo valor. Se eu fizer pela fórmula, eu encontro. E se eu determinar valores, eu vou encontrar. Mas eu quero deixar muito claro que isto daqui só funciona quando eu falo de proporção. Beleza? Por hoje, então, seria isto. Se este vídeo aqui lhe auxiliou de alguma forma, esclareceu suas dúvidas, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e de compartilhar com seus amigos. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, onde eu darei continuidade ao esclarecimento de dúvidas enviadas por vocês. Beleza? Eu aguardo vocês, um abraço e até lá!